1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade rica, maravilhosa, de estarmos aqui propagando a tua mensagem. Abençoe os ouvintes que, pelo poder do Espírito, experimentem profunda transformação. Aquela transformação radical, aquele novo nascimento sem o qual ninguém verá o Senhor. Nós oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para a minha vida, que eu possa com sinceridade expor a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Um fato incontestável na Bíblia é que o anúncio do Evangelho é sempre acompanhado de perseguição. Não significa que é automático e que sempre ocorrerá tratamento injusto e cruel. Mas devemos esperar que as perseguições ocorram. Paulo disse, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. E ainda, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parece loucura e não pode compreender, porque elas discernem espiritualmente. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem por mim não ajunta, espalha. Geralmente, quando a palavra de Deus é sinceramente acolhida, seremos colocados em rota de colisão com os ímpios que vivem alheios à vontade revelada na palavra de Deus. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema a ira definitiva, tanto por parte dos homens que odeiam a Deus, tanto por parte de Deus. Nós lemos no versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo prossegue o curso natural do seu argumento e diz como prova do discipulado e evidência da eleição manifestada publicamente pela operação eficaz da palavra de Deus na vida dos tessalonicenses, e isso por várias razões descritas no capítulo 1 e que motivou Paulo a sempre dar graças a Deus pela igreja. Então foi inevitável que experimentassem provações, perseguições, injúrias, tratamento cruel, como sofriam também as igrejas da Judéia em Cristo Jesus. Essas perseguições foram por causa do Senhor Jesus, ou seja, do seu Evangelho. Vimos no versículo 13 que o conceito da palavra de Deus é a Bíblia, a palavra escrita, e a proclamação do Evangelho, a palavra pregada. Mas também a palavra encarnada no Senhor Jesus é a própria palavra de Deus. Então essas perseguições foram por causa da palavra de Deus, ou seja, do próprio Senhor Jesus. Não voluntariamente, mas naturalmente por causa da fidelidade dos tessalonicenses e porque querendo viver piedosamente em Cristo Jesus, de acordo com os padrões bíblicos, eles entraram em choque com os seus patrícios, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, parentes, maridos, esposas, pais, filhos. Jesus disse, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eles foram objetos desse tratamento cruel porque estavam seguindo a ordem regular dos acontecimentos, porque os judeus na Judéia sofreram as mesmas coisas que os tessalonicenses estavam sofrendo. No versículo 15 e a primeira parte do versículo 16 diz, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Paulo continua a desenvolver o tema e esclarece que, como consequência desta operação eficaz da palavra pregada nos Tessalonicenses,
eles tornaram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e passaram a experimentar oposições implacáveis que os judeus sempre empreenderam contra o Evangelho, a palavra de Deus, e contra os apóstolos e evangelistas também. Eles também foram os grandes responsáveis pela morte do Senhor da Glória, junto com todos. Junto com Pôncio Pilatos, Herodes, gentes de Israel, os soldados romanos, todos mataram o Senhor Jesus. Viviam matando os profetas, mataram Estevão com o consentimento do próprio Paulo, que era o fariseu dos fariseus, mas que veio a conhecer a verdade pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Nós lemos as perseguições dos judeus em Tessalônica no livro de Atos, capítulo 17, versículos 5 a 7. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, e procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E no versículo 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. No capítulo 18, versículo 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E a história se repete. Então os judeus foram grandes perseguidores da igreja. Hoje em dia não há mais perseguições da mesma natureza que nos tempos bíblicos. Mas se o mundo pudesse nos matar, mataria. É impossível que um crente genuíno não sofra, experimente nenhum tipo de perseguição. Seja no trabalho, seja na escola, na família, na própria igreja. Principalmente onde os lobos disfarçados de ovelhas se escondem. Judas 12:13 diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Na primeira parte do versículo 15, e são adversários de todos os homens. Isso nos lembra dos crimes contra a humanidade, aqueles crimes que fazem parte de grupos de delinquentes internacionais. Os famosos crimes de guerra, empreendidos em larga escala de grupos étnicos, que resultam em terrorismo contra milhares de pessoas. Assim, os judeus praticaram o maior crime contra a humanidade, que foi impedir que as pessoas pecadoras sejam expostas à pregação do Evangelho e sejam salvas da ira vindoura. Isso é talvez o maior crime contra a humanidade, impedir o destino eterno do inferno. Ai daqueles! Os judeus foram muito mais culpados do que esses grupos étnicos terroristas. Nós lemos na segunda parte do versículo 15 e o versículo 16, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Iludem-se os que pensam que podem cometer esses crimes contra a humanidade, impedindo que pecadores sejam salvos e ficarem impunes. Essa passagem bíblica contém palavras assustadoras e ameaçadoras. Os adversários do Senhor Jesus recebem a justa retribuição divina em razão desse terrível crime contra a humanidade. Os crimes de guerra são julgados e punidos por tribunais internacionais. Do ponto de vista da palavra de Deus, há um crime de natureza pior ainda do que os crimes contra a humanidade, que são os que impedem as pessoas de serem salvas. Enganam-se aqueles que pensam que pode se opor ao Evangelho indefinidamente, de forma implacável, tentar impedir o Evangelho do reino de Deus e a promoção do Evangelho e permanecer impune. Eles podem não ser punidos por tribunais nacionais ou internacionais, mas serão objetos da ira de Deus e punidos por ele. Este final é tenebroso.
a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. São agentes do diabo que se opõem ao Evangelho. Paulo vai tratar sobre isso nos versículos 17 a 20, da nossa próxima exposição, se Deus quiser. Os problemas não são meramente humano e social, e a razão desses problemas é o reflexo do que acontece nas regiões celestiais. Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. No versículo 16, com essa expressão, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados, evoca o Velho Testamento, que indica a tolerância de Deus em usar a sua ira contra aqueles que lutavam contra o povo de Deus e queriam impedir o avanço do seu reino. Em Gênesis 15:16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus poderia ter destruído os povos ímpios que lutavam contra Israel, mas na sua paciência e tolerância aguardou décadas, séculos, até que completasse, se enchesse a iniquidade dos amorreus. Romanos 9:22 diz: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição? Enganam-se aqueles que pensam que pode se opor ao Evangelho indefinidamente, que pode de forma implacável tentar impedir o avanço do reino de Deus e a promoção do Evangelho e permanecer imune. Provérbios 29:1 diz: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura, ou seja, não tem mais solução. Os amorreus achavam que poderiam continuar nos seus pecados, atolados num fosso da mais deplorável miséria, e pensavam que nada lhes aconteceria. Mas não foi assim. Da mesma forma, os judeus achavam que nada poderia lhes acontecer, mas não é verdade, pois diz o texto no finalzinho: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. É uma passagem difícil de interpretação. Alguns comentaristas acham que pode ser a destruição e a morte dos judeus empreendida pelo imperador romano quando participavam da Páscoa no ano de 49 dessa era. Outros, com essa expressão, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados, acham que foi a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 com o general Tito. Outros entendem que a ira de Deus já chegou, explicada por Paulo em Romanos 11, versículos 7 a 10, e no versículo 25, onde Deus deu aos judeus espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Tudo isso pode ser entendida como um acontecimento passado, mas também iminente, isto é, juízo de Deus que vai se manifestar. Mas o pior de tudo são os tormentos do fogo eterno do inferno. Eles podem rir e rir, mas lá no inferno eles vão gemer. Eles podem não acreditar no fogo eterno do inferno, mas serão obrigados a ir para lá, caso não se arrependam. O que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição? Só para concluir, a pregação e recepção sinceramente recebida como palavra de Deus, operando em nossa vida, resulta em perseguição. Todos quanto querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Essas ocorrências não devem ser encaradas como uma coisa negativa entre nós. Isso é evidência da operação eficaz do Espírito Santo no nosso coração. Nós vimos e lemos que outra razão Paulo tinha para incessantemente dar graças a Deus pelos Tessalonicenses, porque eles receberam a pregação de Paulo não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, disse ele, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. O propósito dessas perseguições é claro: impedir o avanço da pregação do Evangelho e do reino de Deus, e a salvação dos perdidos. Todos aqueles que empreendem esse tipo de perseguição e que deliberadamente, obstinadamente, se opõem ao avanço do Evangelho e tentam impedir que os pecadores sejam salvos, cometem crimes piores,
do que os crimes de guerra contra a humanidade. Iludem-se os que pensam que pode escapar cometendo esses crimes. Ai daqueles que vão enchendo sempre a medida de seus pecados. Chega uma hora que não há mais solução. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Não tem mais jeito. Você tem sofrido em consequência da operação eficaz da palavra de Deus na sua vida? Você tem experimentado provação, perseguição e o sofrimento que Paulo disse que viria sobre todos aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo? Várias pessoas são crentes nominais. São como o coração com solo raso, que não tem profundidade. Tito 1,16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Andam segundo o curso desse mundo. Não há evidência dessa operação eficaz do Espírito Santo por não terem sido eleitos do Senhor. Parecem caminhar confortavelmente ao lado do mundo, sem produzir objeções e sem suscitar perseguições, porque não é instrumento da graça de Deus para a promoção do seu reino e glória, e não ameaça o império das trevas, o reino de Satanás. Mas todos quantos sinceramente querem viver piedosamente em Jesus Cristo se colocarão em rota de colisão com os seus patrícios, com seus vizinhos, colegas de trabalho, colega na escola, parentes, maridos, esposas, pais, filhos. Finalizo com as palavras de Paulo em Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.